Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Nesta videoaula, nós vamos começar a falar sobre a questão ambiental. Especificamente nesta videoaula, nós vamos abordar um histórico dos principais eventos ambientais em escala mundial que embasam os movimentos ambientalistas mundo afora. Beleza? Nessa primeira tela aí, eu coloquei algumas imagens aleatórias de coisas que estão presentes no nosso dia a dia, mas a gente poucas vezes para pensar sobre elas, né? Hoje a gente vai começar a fazer esse exercício de reflexão. Você tem aí reciclagem, carbon free, economia verde, selos ambientais, coleta seletiva, você tem economia circular, em contraponto à economia linear, e a política dos 8 R's. Sim, agora são 8 R's. Vocês estão vendo aí: reduza, repare, reutilize, recicle, repense, recuse, reintegre e repasse. Tá? Então, nós vamos começar a falar sobre algumas desses assuntos aí na videoaula de hoje. Beleza? Vamos lá? Bom, primeiro contextualizando a questão da crise ambiental. Tá? Primeiro, que a questão ambiental, ela não é só ambiental, ela é social também. O movimento ambientalista não se refere só a falar de questões ligadas ao meio ambiente, mas também ligadas à sociedade. Sim, meio ambiente envolve natureza, envolve o ser humano e aquilo que o ser humano produz em termos de sociedade e de cultura, né? A interação entre os seres humanos. E essa interação acontece no bojo da sociedade. Tá? Então, falar de movimento ambientalista é falar de movimentos sociais também. Então, alguns conceitos a gente pode extrair dessa suposição, dessa afirmação que a gente fez, a questão dos movimentos ambientais e sociais. Primeiro conceito, a questão da justiça ou injustiça ambiental. Tá? Trata-se de uma análise feita em cima das políticas públicas que são desenvolvidas e a relação dessas políticas públicas com os grupos mais vulneráveis. Tá? A questão dos refugiados ambientais, a gente já falou disso lá na aula de migração, né? Aquelas pessoas que são obrigadas a deixar o país, o local onde vivem, por alguma questão ambiental, uma erupção vulcânica, um terremoto, a elevação do nível do mar, né? Um processo de desertificação, enfim. Os refugiados ambientais, se você não se lembra, dá uma olhadinha lá na aula de migração, na qual falamos sobre este assunto. E a questão do racismo ambiental, que nada mais é do que a temática ambiental analisada sobre a ótica racial. Tá? Então, gente, não tem como fugir disso num país tão desigual, racialmente falando, como o nosso. Tá? A questão racial ela perpassa por todos os assuntos. Então, a gente precisa fazer o recorte racial num país que foi o último país ocidental a abolir a escravidão e o fez de uma maneira bem, vamos dizer assim, para usar um eufemismo, bem bagunçada, bem confusa, né? A questão racial ela precisa ser analisada. Então, quando se trata da questão ambiental, fazer um recorte racial, a gente chama isso de racismo ambiental. Tá? Bom, sobre a origem da atual crise ambiental que a gente vive. Alguns autores colocam a dessacralização como a origem da crise. Sim, quando a natureza, quando o meio ambiente deixou de ser sagrado, a gente começou a degradar o meio ambiente. Né? Nas sociedades primitivas, a gente tinha sociedades politeístas, que adoravam a vários deuses. E aí você tinha o deus da chuva, o deus do sol, o deus da colheita, o deus da terra, o deus do rio, né, o deus do trovão. Então você tinha assim uma adoração aos deuses relacionados à natureza. Então a natureza era sagrada. Né? Então essa dessacralização da natureza, que teve como base alguns das mentes mais brilhantes, né, dos nossos cientistas mais brilhantes, como Francis Bacon, René Descartes, Isaac Newton, eles retiram da natureza esse caráter sagrado. E aí o ser humano decifra a natureza e aí começa a manipular a natureza para os seus interesses. E essa dessacralização, para alguns autores, é que estaria na origem da crise ambiental, dos problemas ambientais. O ser humano começa a degradar a natureza quando ele percebe que a natureza não é uma deusa, que a natureza pode servir aos propósitos do ser humano. Tá? Sobre esse assunto, gente, eu recomendo esse livro aqui, ó, Cultura é Natureza, da autora Lara Moutinho da Costa. Muito interessante esse livro, vale a pena dar uma lida para você entender um pouco mais sobre essa questão das origens da degradação ambiental. Bom, Marx também falava sobre a crise ambiental. Sim,
filósofo alemão, Marx, falava não só sobre as relações trabalhistas, sobre o capitalismo, sobre a desigualdade que existe na sociedade capitalista, mas ele falava também da questão ambiental. Para Marx, a falha metabólica é a origem da crise ambiental. O que é falha metabólica? Esse metabolismo ao qual se refere Marx é um metabolismo produtivo, né? Nada mais é do que a cadeia produtiva. Então, assim, para Marx, nós perdemos a noção da cadeia produtiva. A gente não consegue mais enxergar a cadeia produtiva. Pensa bem, nas sociedades primitivas, o ser humano caçava, plantava, né? Criava animais. Então, ele tinha noção daquilo que ele estava consumindo, né? Da onde vinha, como fazer, da onde vinha, para onde vai, os restos, enfim. Ele tinha esse conhecimento. Até mesmo nas sociedades pré-industriais, né, sociedades artesanais, você tinha ali a elaboração do artesanato, da manufatura, você tinha noção de onde vinham as coisas, os produtos que você fabricava ali, né, o produto do artesanato, você tinha essa noção. Com a falha metabólica, com o avanço da industrialização, você perde essa noção de origem das coisas e de destino. É o seguinte, gente, é muito fácil. Agora, em épocas de pandemia, quero comprar alguma coisa pela internet, vou lá, compro um telefone celular, como eu comprei recentemente. Está aqui, ó. Comprei, tive que trocar o meu, que já era. Pedi o celular, chegou bonitinho na minha casa. Se o celular estragar, alguma coisa assim, eu vou descartar, vou jogar fora. Aí é muito fácil eu colocar dentro do saco de lixo, colocar ali na frente, o caminhão do lixo passa e pega. Então, assim, de onde veio? De onde vieram os materiais utilizados na fabricação desse telefone? Você sabe de onde veio? O que tem aqui? O que tem de material? Tem petróleo, né, plástico, você tem equipamentos eletrônicos, então você tem alguns recursos minerais. Que mais? O que mais que você tem aqui? De onde vieram essas matérias-primas? Como elas foram extraídas? Né? Que tipo de mão de obra foi utilizada? Olha aqui, ó, a questão social. Ó. Quando a gente diz que o movimento ambiental é um movimento social, é por isso. Né? O produto que é produzido tem uma mão de obra envolvida. De que maneira essa mão de obra foi utilizada? Foi de uma maneira muito ou pouco exploratória, porque Marx considerava que a exploração era inerente ao capitalismo. Né? Então, essa mão de obra foi muito explorada no sistema análogo à escravidão, ou foi uma coisa um pouco mais justa, né? Um pouco menos exploratória? Como é que foi isso? E para onde vai? Para onde vai o seu lixo urbano? O seu lixo que você coloca lá na porta da sua casa, ou joga lá pela lixeira do prédio, e o caminhão de lixo passa para pegar. Você vê o caminhão de lixo passando? Você sabe para onde vão? Para onde que é depositado? Onde que é depositado esse lixo? O que é feito? Então, é exatamente isso que Marx falava. A gente perdeu essa noção de toda a cadeia produtiva das coisas. Né? De onde vem e para onde vão os produtos que a gente consome. E isso estaria na origem, porque aí, né, gente, é o ditado. O que os olhos não veem, o coração não sente. Se você deixa o lixo ali, no dia seguinte o lixo não está mais ali, olha que maravilha. Né? Como um passe de mágica, o lixo sumiu. Você nem viu o caminhão passando. Ele levou para algum lugar longe de você. Então, você não se importa com isso. Então, o consumo supérfluo, que é o consumismo, tá? Consumo todos nós precisamos ter, nós precisamos consumir para sobreviver. Agora, consumismo é o consumo supérfluo, exagerado, desnecessário. Bom, tem várias questões que envolvem o consumismo, né? A obsolescência programada, obsolescência perceptiva. Sobre esse assunto, eu não coloquei aqui, mas eu faço a recomendação. Tem um documentário, inclusive disponível no YouTube, chamado A História Secreta da Obsolescência Programada. Obsolescência programada. Tem a obsolescência perceptiva também. E, se eu não me engano, o documentário toca nesse assunto. Então, vale a pena dar uma olhada. A História das Coisas é um mini documentário, uma mini animação, também disponível no YouTube, A História das Coisas, que vale a pena dar uma olhada. E conforme eu for lembrando de outros, eu vou indicando. Tá? Então, a gente tem esse cenário, gente. A dessacralização da natureza, a retirada do caráter sagrado que a natureza tinha para algumas sociedades, né, e a consequente manipulação dos elementos da natureza para o nosso interesse, né, segundo os nossos interesses. E a perda da percepção da cadeia produtiva das coisas faz com que a gente não se importe. E essa é a origem da crise ambiental que a gente vive, que é, por natureza, uma crise de consumo. Tá?
ou melhor, de consumismo, o consumo supérfluo, o consumo exagerado. Beleza? Bom, vamos para a nossa linha do tempo. É essa linha do tempo que a gente vai abordar na aula de hoje. No final, a gente vai inserir alguns eventos, alguns acontecimentos brasileiros, tá? Para a gente entender como se deu o movimento ambientalista no nosso país, mas contextualizando com o movimento ambientalista mundial, com este cenário aí. Vamos começar aqui, ó. Século XVIII, com a primeira e depois, em sequência, a segunda Revolução Industrial. Vamos dizer que o meio ambiente começou a ser percebido mais fortemente pela sociedade a partir da Revolução Industrial. Então vamos lá. Não sei se vocês estão vendo a animação aí. Vou esperar ela acontecer para eu explicar. Então vocês estão dando uma olhada aí nas mariposas. Olha o que acontece. É o seguinte, gente. Antes da Revolução Industrial, no Reino Unido, na Inglaterra, essa mariposa branca era mais comum, porque, olha só, ela se camuflava no tronco das árvores. Com a Revolução Industrial, a fumaça das fábricas, e o combustível era o carvão, né, muito poluente, escureceu, essa fumaça escureceu os troncos das árvores. Com isso, a mariposa negra, preta, ela conseguia se camuflar. E a branca agora ficava visível para os predadores. Então, você tem aí uma seleção natural, né? Mas modificada e influenciada pela poluição gerada pela primeira Revolução Industrial e a queima do carvão, que era a principal fonte de energia. Tá? Então, essas são foi esse cenário que despertou a atenção da comunidade científica pelas alterações ambientais provocadas pela primeira Revolução Industrial. Tranquilo? Agora a gente vai para 1872, tá? Ainda século XIX, 1872, a criação do primeiro parque nacional nos Estados Unidos, o Parque de Yellowstone. Tá? Inclusive aquilo ali é um supervulcão. Tá? Depois vale a pena dar uma olhada aí sobre Yellowstone. Bom, a criação do primeiro Parque Nacional do mundo, em 1872, inaugura o debate entre preservacionistas e conservacionistas. Do que se trata? Bom, o preservacionismo, ele entende que o ser humano, ele é o vilão. O ser humano, ele é degradador da natureza e pronto. Sabe? O ser humano é, por natureza, o vilão. Tá? Ele vai degradar o meio ambiente. E para isso, a gente tem que fazer o quê? Retirar o ser humano do contato com a natureza. Então, isolar a natureza. Então, o movimento preservacionista, ele defende o isolamento de algumas reservas naturais do ser humano. O ser humano tem que ficar distante, porque o ser humano ele vai degradar. É intrínseco ao ser humano a degradação ambiental. Tá? Já o conservacionismo não tem essa postura radical. O conservacionismo entende que determinadas áreas precisam sim ser protegidas, mas não necessariamente isoladas do contato humano. Tá? O ser humano, em alguns casos, pode utilizar essa área de uma maneira ponderada, né, de uma maneira mais racional, mas ele pode utilizar essa área e não necessariamente precisa ser isolado, o ser humano precisa ser isolado dessa área. Esse é o conservacionismo. Tá? Bom, sobre esse assunto tem um livro muito interessante também chamado O Mito Moderno da Natureza Intocada, do Cacá Diegues, Antônio Carlos Diegues. Muito interessante sobre esse debate entre preservacionistas e conservacionistas. Beleza? Mais uma vez, a diferença é que o preservacionismo defende o isolamento do ser humano com relação à natureza, porque o ser humano vai degradar obrigatoriamente. Os conservacionistas entendem que esse isolamento não é necessário. A proteção é necessária, mas o isolamento, né, a separação radical entre ser humano e natureza, não é viável. Isso é o que defendem os conservacionistas. Beleza? Voltando para a nossa linha do tempo, 1962. Só um detalhe, antes disso, um ano anterior, 1961, foi criado o WWF, ou AWWF, tá? Uma ONG, significa World Wild Fund, né? Fundo da Natureza Selvagem, enfim, natureza mundial. A WWF, como a gente conhece, é uma ONG internacional que apoia diversos projetos no mundo inteiro, inclusive no Brasil, vamos ver isso mais adiante. Mas em 1962, a gente pode dizer que foi a abertura, a inauguração do movimento ambientalista como a gente conhece hoje. Tá? Com a publicação do livro A Primavera Silenciosa, de Rachel
Rachel Carson. Essa autora estadunidense publicou um livro falando sobre os efeitos do uso de agrotóxicos na fauna estadunidense. Tá? Então, o excesso do uso de agrotóxicos prejudicava a fauna e ela relatou isso nesse livro. Então, esse livro é considerado um marco do movimento ambientalista mundial. Tá? A Primavera Silenciosa, de Rachel Carson. Esse inglês hoje está meio ruim. Vamos lá. 1968, não sei se vocês devem se lembrar, a gente já tratou desse assunto, o Clube de Roma e os limites do crescimento. Está aí o livro original e a tradução em português e o símbolozinho do Clube de Roma. O Clube de Roma era um clube de países ricos, né, de grandes representantes de grandes potências, e eles elaboraram aí um documento que basicamente dizia que os recursos naturais disponíveis não darão conta de atender ao crescimento populacional, né, a população cada vez maior. Então, vocês devem se lembrar disso, porque isso é uma teoria demográfica, além de ser uma teoria ambiental, é uma teoria demográfica, chamada teoria eco-malthusiana. Tá? Teoria eco-malthusiana que culpa o excesso de população pelos problemas ambientais. Então, tem muita gente, essas pessoas consomem muitos recursos, e os recursos naturais não vão dar conta de atender a essa população toda. Isso é o que dizem os eco-malthusianos. Tá? Como nós falamos lá na aula de demografia, de população, a gente falou que os críticos da teoria eco-malthusiana dizem que o problema não é o excesso de pessoas, o problema é o padrão de consumo, né? Como nós vimos lá no começo da aula de hoje. O consumismo é o ponto-chave aí para entender a crise ambiental. Tá? Quanto mais a gente consome, mais recursos são extraídos e mais lixo é gerado. Tá? As duas pontas da cadeia produtiva são impactadas pelo consumo. Quanto maior o consumo, maior a degradação e a poluição. Bom, de 68 a gente vai para 71, porque um ano antes da Conferência de Estocolmo surge o Greenpeace, outra ONG, outra organização não governamental de atuação global, muito importante no cenário aí do ambientalismo. Tá? Mas em 72 a gente tem a primeira Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a Conferência de Estocolmo. Tá? Durante a Conferência de Estocolmo foi criado o PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Tá? Durante a Conferência de Estocolmo, houve uma divergência muito grande entre países centrais desenvolvidos e países periféricos ou em desenvolvimento. Os países centrais pregavam o desenvolvimento zero. Sim, para acabar com os problemas ambientais, vamos parar o desenvolvimento. Mas aí é muito fácil, né, da visão deles, que já tinham se desenvolvido. Já os países periféricos falavam, não, peraí, eu ainda não me desenvolvi, eu quero me desenvolver. Então, eu preciso me desenvolver, não tem esse negócio de desenvolvimento zero. Tá? O documento final dessa conferência, chamado Manifesto Ambiental, previa 19 princípios, 19 ações ambientais, que se formou, então, que ficou conhecida como a Agenda Ambiental da ONU. A partir desse momento, a ONU tinha uma agenda ambiental, ou seja, tinha objetivos de cunho ambiental, e isso foi resumido no Manifesto Ambiental, esses 19 princípios. Tá? Basicamente, está escrito aí, inspirar e guiar os povos do mundo para a preservação, olha aí a questão do preservacionismo, e a melhoria do ambiente humano. Tá? A gente vai ver que esses conceitos foram evoluindo ao longo das décadas, tá? O que a gente vai observar muito aqui nessa análise temporal aí. De 72 a gente vai para 87, o relatório Brundtland, Nosso Futuro Comum. Bom, essa mulher aí é ex-primeira-ministra da Noruega, Gro Brundtland é o nome dela. Ela chefiou uma comissão do PNUMA, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e eles desenvolveram, sob o comando dela, eles desenvolveram esse documento chamado Nosso Futuro Comum. Nesse documento é criado o termo desenvolvimento sustentável. Aí é que surge esse termo. Né? Está dizendo ali na última caixinha aí, está dizendo, o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender às suas próprias necessidades. Basicamente é o seguinte, desenvolvimento sustentável seria consumir os recursos para atender às nossas necessidades hoje, mas sem comprometer as necessidades das gerações futuras.
Ou seja, eu não posso consumir tudo, porque alguém vai precisar depois, né? Bom, aí eu tenho alguns questionamentos para fazer para vocês. Primeiro, existe sustentabilidade no atual modelo de desenvolvimento? Modelo de desenvolvimento que a gente tem no sistema capitalista, que é o que predomina, existe maneira de ser sustentável? Pois é. Alguns ambientalistas afirmam que não. Então, este termo seria contraditório, seria paradoxal. Não existe desenvolvimento, não existe sustentabilidade nos atuais padrões de desenvolvimento. Então, desenvolvimento sustentável é contraditório. Tá? Outra grande crítica que alguns ambientalistas fazem é sobre a visão demasiadamente tecnicista dos problemas ambientais. Algumas pessoas defendem que os problemas ambientais vão ser resolvidos com tecnologia, invenção de novas tecnologias que vão resolver, vão corrigir os problemas ambientais. Isso é uma visão extremamente tecnicista, né? Não é uma mudança de pensamento, uma mudança ética, né? Uma mudança simplesmente tecnicista e às vezes até mercadológica. Então, essa é uma grande crítica que se faz a tudo isso que envolve o chamado desenvolvimento sustentável. E vocês sabem que virou uma palavra, uma expressão da moda, né? Até a propaganda da sua empresa, se você bota lá o termo desenvolvimento sustentável, pronto, atendeu. Na escola, se você vai falar lá, professor de geografia, de ciência, vai falar de desenvolvimento sustentável, nossa, está falando de meio ambiente, então isso aí protege o meio ambiente, né? Então virou assim uma expressão obrigatória para quem quer ser ambientalmente correto, né? De 87 a gente já entra na década de 90 com a Rio 92, também chamada de Eco 92, também chamada de Cúpula da Terra. Aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, como o nome sugere, uma conferência das Nações Unidas que culminou com duas décadas de trabalhos desde a Conferência de Estocolmo, tá? E essas 2 décadas, esses 20 anos de trabalho, resultaram na chamada Agenda 21. É um documento que foi criado durante a Rio 92, tá? Com mais de 2.500 ações para implantar o chamado desenvolvimento sustentável, né? Que foi criado ali em 87, a gente acabou de ver. E o importante da Rio 92 foi pela primeira vez se associou a temática ambiental com as questões sociais. Então, houve um pensamento em torno dos padrões de desenvolvimento, questão da dívida externa dos países, né? Questão da pobreza, os padrões sustentáveis de produção e consumo, as pressões demográficas que a população, que o excesso de população exercia sobre recursos naturais, uma visão ecomalthusiana, né? A estrutura da economia internacional, toda a nova divisão internacional do trabalho, a DIT, né? Tudo isso, essas questões ambientais, além de grupos sociais, né, e de certas minorias, tudo isso foi levado em consideração na Rio 92. Então, a Rio 92 foi muito importante ao trazer a discussão social para dentro da questão ambiental, né? Como a gente viu lá no começo, são questões indissociáveis, são questões que não dá para você pensar em meio ambiente sem pensar em sociedade, e vice-versa, né? E, finalmente, em 92, nos documentos oficiais, surge essa preocupação social, tá? Bom, como consequência da Rio 92 ou da Eco 92, diversas outras convenções e documentos foram criados. Convenção da Diversidade Biológica, Convenção do Combate à Desertificação, com atenção especial ali para a África Subsaariana e para a região do Sahel. Conferência sobre pequenos estados insulares, e aí já se falava, já se tinha preocupação com a elevação do nível do mar, né? Como consequência do aquecimento global, e esses estados insulares seriam os primeiros a serem atingidos, tá? Então, tudo isso foi levantado e surgiu a partir da Agenda 21 e da Eco 92, tá? Mostrando que este evento realmente foi muito importante no cenário ambientalista mundial. De 92 a gente vai para 95, com a COP1, a primeira conferência das partes do clima, que aconteceu em Berlim, tá? E aí começa-se a falar formalmente no aquecimento global, na diminuição dos efeitos adversos do efeito estufa, né? Ou seja, o aquecimento global a gente sabe que é uma acentuação do efeito estufa, que é um fenômeno natural, necessário, inclusive,
mas o excesso de gases que causam efeito estufa elevam a temperatura em âmbito global. Isso traz consequências muito graves, sociais e ambientais, né? Isso começou a ser discutido lá por mais de 117 países que estavam lá presentes nesse evento, tá? Na COP1, Conferência das Partes. Tá? Em 97, aconteceu a Cúpula da Terra, tá? Mais 5. O que significa isso? 5 anos depois da primeira Cúpula da Terra. E a primeira Cúpula da Terra foi essa daqui, tá? Chamada Cúpula da Terra. Tá? Primeira grande convenção da ONU foi essa daqui, ó, Estocolmo. Tá? Depois veio a Rio 92, aí veio a Cúpula da Terra mais 5 anos após. Aconteceu lá em Nova York mesmo, na sede da ONU. Tá? E tratou especificamente da questão climática. Então tá lá, ó, revisar e avaliar a implantação da Agenda 21, reduzir as emissões de gases de efeito estufa, um foco também na erradicação da pobreza. Veja bem, o debate social ele passa a ser permanente nessa agenda ambiental e outras temáticas vão entrando, outras preocupações vão entrando, como a questão climática, que entra de vez no debate público oficial sobre as questões ambientais. Tá? Em 98, a gente tem a criação do IPCC, tem a realização da COP3 e o protocolo de Quioto, muito importante. Vamos lá. O PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e a OMM, Organização Meteorológica Mundial, criaram, então, em 98, o IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, IPCC na sigla em inglês. Esse IPCC, esse painel, nada mais é do que um grande grupo de cientistas que iriam embasar o debate, a partir de então, vão embasar o debate sobre mudanças climáticas. Porque é um grupo de cientistas internacionais, né, mundo inteiro, que vão pesquisar, que vão debater, que vão fornecer dados para que os governantes, para que as autoridades criem políticas públicas sobre as mudanças climáticas. Tá? Então, tá aí, uma principal fonte de informação científica relacionada às mudanças climáticas. Beleza? O protocolo de Quioto surgiu neste interim, neste contexto aí, né, assinado por 37 países. O protocolo previa uma redução de 5% dos gases do efeito estufa. GEE significa gás do efeito estufa, apóstrofo S, plural. Então, os gases do efeito estufa reduzem em 5% a emissão dos gases do efeito estufa com relação aos níveis de emissão de 1990. Então, assim, não era um protocolo, um programa, uma política muito ambiciosa, né? Mas foi muito simbólica, porque foi o primeiro grande tratado internacional sobre mudanças climáticas, o protocolo de Quioto, né? Assinado na cidade japonesa de Quioto. Tá? Bom, vamos para 2002, Rio mais 10, 10 anos após a realização da Rio 92, você tem outra grande conferência da ONU acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, chamada Rio mais 10. Tá? Durante a Rio mais 10, houve o desenvolvimento, a proposição dos 8 Objetivos do Milênio, ODM, Objetivos do Milênio, ou de Desenvolvimento do Milênio. 8 jeitos de mudar o mundo, está aí nas figurinhas. Tá? O objetivo inicial da Rio mais 10 Nossa, gente, viajei aqui. Viajei, perdão. A Rio mais 10 não aconteceu no Rio de Janeiro, tá? Aconteceu em Joanesburgo, na África do Sul. O que aconteceu no Rio de Janeiro foi a Rio mais 20, perdão aí pelo equívoco. Então, a Rio mais 10, que ocorreu 10 anos após a realização da Rio 92, mas não aconteceu no Rio de Janeiro. A Rio mais 10 aconteceu na África do Sul, cidade de Joanesburgo, tá? Foram elaborados os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os ODMs, tá? A proposição inicial era reavaliar as metas lá da Agenda 21, lá da Rio mais 10. Tá? Teve um pequeno probleminha, porque os países centrais eles não aceitaram reduzir ou até mesmo cancelar as dívidas dos países periféricos. A OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, não aceitou modificar a matriz energética mundial, né, que é baseada no petróleo. Claro, um grupo de países que exporta petróleo e ganha muito com isso, não vai querer diminuir as exportações de petróleo, não vai querer diminuir a participação do petróleo na geração de energia no mundo inteiro. Né?
Então, isso gerou alguns entraves para os objetivos de desenvolvimento do milênio. Tá? Agora, depois da Rio+10, agora sim, a gente tem a Rio+20, que aconteceu 20 anos após a Rio 92. Essa sim aconteceu no Rio de Janeiro novamente. Tá? O relatório foi o futuro que queremos, por isso que eu coloquei ali. Eu estive presente nessa, já morava no Rio de Janeiro, eu estive presente nessa convenção, teve algumas coisas muito interessantes, principalmente os grupos sociais ganharam voz, né? Tiveram participação efetiva na conferência, diversos grupos sociais, organizações não governamentais, movimentos para a justiça ambiental, movimentos que falavam sobre o racismo ambiental, coisas que a gente falou lá no início da aula. Tudo isso aconteceu durante a Rio+20. Tá? E houve um debate acentuado sobre a chamada economia verde, ou seja, como transformar o atual padrão de desenvolvimento econômico em algo mais sustentável. Veja bem, era passar uma maquiagem, não era corrigir, não era revolucionar. Né? Então, a Rio+20 ela foi muito criticada por isso, por uma falta de ambição nas propostas que foram feitas ali. Né? Falaram muito que falou e nada foi feito. Né? Então, realmente, as palestras, os debates que eu participei, muita coisa bonita foi dita, né? Muita coisa maravilhosa em termos de propostas foi falado lá, mas na prática não foi adotado. Tá? E houve essa questão da mercantilização. Né? Há uma crítica muito grande em torno da Rio+20 por conta da mercantilização do meio ambiente, de você achar que tudo se resume à economia. O termo economia verde foi muito criticado por isso. Né? Então, assim, se você não mudar a economia, não tem como você falar de economia verde. Né? É a mesma coisa do termo desenvolvimento sustentável. Se você não mudar o padrão de desenvolvimento, não tem como você falar de sustentabilidade. Né? Essa é a grande questão. Então, ao contrário da Rio 92 e da Rio+10, a Rio+20 não teve uma boa avaliação do público, da comunidade científica internacional. Tá? E aí a gente chega no nosso último ano de análise, 2015, onde dois grandes eventos são importantes para esse cenário dos movimentos ambientalistas a nível mundial. A COP21 e o consequente Acordo de Paris, e também a Agenda 2030 e os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Vamos falar do Acordo de Paris primeiro. A COP21, a 21ª Conferência das Partes sobre a questão climática, criou o Protocolo de Paris, que substituiu, então, o Protocolo de Quioto. Tá? Tem várias diferenças do Protocolo de Quioto para o Acordo de Paris, mas a maior delas é que o Acordo de Paris previa metas voluntárias de redução dos gases de efeito estufa. O Protocolo de Quioto, vocês lembram? Era 5% na redução de emissão de gases de efeito estufa de acordo com os índices de 1990. Então, o país via lá, o que eu emiti em 1990? Eu vou emitir isso menos 5%. Vou emitir menos 5% disso que eu emiti em 1990. Já o Acordo de Paris, não. Cada país poderia propor a meta que quisesse. O Brasil, por exemplo, assinou o Acordo de Paris e propôs uma meta considerada mundialmente muito ambiciosa, muito interessante, inclusive. O Brasil se comprometia a reduzir em até 37% as suas emissões de gases de efeito estufa, comparando com os níveis de 2005, né? Estendendo essa redução a 43% até 2030. Como é que o Brasil se propôs a fazer isso? Mudando as suas fontes de energia, adotando mais fontes renováveis. A gente até tem uma matriz energética bastante renovável, então nessa parte a gente está muito bem encaminhado. A adoção de tecnologias industriais limpas, então a gente está escorregando isso daí ainda. Infraestrutura de transporte também, adotar combustíveis, né, no transporte público, combustíveis renováveis, também a gente ainda não está muito avançado nisso. Diminuir o desmatamento, eu acho que não preciso nem falar, né, que a gente está bem aquém do ideal, a gente está muito abaixo do que a gente deveria fazer, o desmatamento no Brasil só aumenta, só bate recordes, né, e reflorestamento. Então, essas foram as estratégias traçadas pelo Brasil em 2015, no âmbito do Acordo de Paris, para ter a sua contribuição na redução dos níveis globais de emissão dos GES, dos gases de efeito estufa. Tá? Então, o Acordo de Paris foi muito importante, diversos países assinaram, se comprometeram a reduzir,
Isso foi muito interessante, a gente tinha aí a perspectiva de que algo realmente pudesse acontecer para controlar esse aquecimento global. Até que, em 2017, o nosso queridíssimo Donald Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. Bom, baseado numa visão muito anticientífica, negando tudo aquilo que o IPCC fala, lembra? O IPCC, que foi criado com o intuito de ser uma fonte de informações de dados, fonte confiável de dados para embasar o debate sobre políticas climáticas, né? O Donald Trump simplesmente nega isso, fala que não tem nada disso, que aquecimento global não existe. Inclusive, eu separei alguns tweets do Donald Trump. Está aqui. Aqui ele diz que essa questão do aquecimento global foi inventado pela China para prejudicar a indústria, a manufatura estadunidense. Né? Então, assim, é igual o vírus, né, que é um comunavírus, que foi criado pela China, e, enfim. Aqui tem outra que vou resumir para vocês. Basicamente, ele está relatando um fato aí de uma temperatura muito baixa em alguns locais dos Estados Unidos. Ele fala, nossa, e o aquecimento global, hein? A temperatura está batendo recorde negativos aqui, né? Recorde de temperaturas baixas aqui, e vocês falando em aquecimento global, ele ironizando isso. Coitado, é um pensamento tão anticientífico que ele não consegue entender que aquecimento global se refere ao aumento médio da temperatura no planeta. Não significa calor, obrigatoriamente. Tá? Porque o aumento da temperatura média do planeta vai gerar efeitos adversos, inclusive temperaturas extremas para baixo, né? E fenômenos extremos, como furacões, tornados, e por aí vai. Né? Coitado, ele não tem esse costume de ler artigos científicos, né? Então ele é bem anticientificista. Qualquer coincidência, qualquer semelhança não é mera coincidência. Está aí o nosso queridíssimo presidente também dizendo que a Amazônia não pega fogo porque é úmida, né? E o desmatamento é a principal fonte emissora de gases de efeito estufa no Brasil. Só aumenta, também é um outro camarada aí que não é muito fã de ciência, né? Então, esse anticientificismo a nível global é muito prejudicial, tá? Não só para a questão ambiental, mas para várias outras. Mas, enfim. Seguindo. Vamos falar ainda em 2015 da Agenda 2030. A Agenda 2030, como eu falei para vocês, ela revisava tudo aquilo que foi feito até agora, né, até então, até 2015, tudo que foi feito, tudo que foi pensado, e revisou a agenda ambiental da ONU. Né? Propôs, então, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, que seria mais ou menos uma evolução dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, tá? Os ODMs. São 17 objetivos distribuídos em 169 metas, que abrangem basicamente 3 dimensões do desenvolvimento sustentável, que é a economia, sociedade e a questão ambiental. Então, essas 3 áreas, econômica, social e ambiental, são consideradas nesses 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, a chamada Agenda 2030. Beleza? Então, isso é o que a gente tem de mais recente na agenda ambiental global. Se vocês derem uma olhada aí, tem muitas questões sociais presentes. Erradicação da pobreza, fome zero, boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energia acessível e limpa, tá? Agora eu consegui ler. Emprego digno e crescimento econômico. Então, todas essas esferas, econômica, social e ambiental, são consideradas nesses 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Beleza? Bom, aqui na nossa linha do tempo principal, eu inseri os principais acontecimentos no Brasil. Tá? Na década de 50, a gente tem as primeiras iniciativas, né? A União Protetora do Ambiente Natural, UPAM, Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza, FBCN, então as primeiras instituições que tratavam sobre meio ambiente. Na década de 70, com o apoio da WWF, olha a importância dela, houve a criação do Programa de Conservação do Mico-Leão Dourado, um dos programas mais bem-sucedidos do mundo, tá? Até hoje existe. O projeto Tamar, Tartaruga Marinha, também muito importante, hoje em dia conta com a parceria muito grande da Petrobras e todas as ações ambientais da Petrobras. Boa parte delas envolvem o projeto Tamar. Ainda na década de 80, mais especificamente em 88,
na Constituição brasileira, né, o artigo 225, fala sobre meio ambiente, diz lá que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e diz que a responsabilidade de proteção do meio ambiente é do poder público e da sociedade. Tá lá, está escrito na Constituição, no seu artigo 225. No ano seguinte, em 1989, é criado o IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Tá? Então, o IBAMA é que lida com a parte de licenciamento ambiental e, na época também, sobre a proteção do meio ambiente, conservação, né? Toda a questão de áreas protegidas. Em 2000, somente em 2000, que é criada uma lei que fala sobre áreas de proteção ambiental no Brasil, o SNUC, Sistema Nacional de Unidade de Conservação. O SNUC, então, surge, Lei 9.985, de 2000, tá? E aí prevê todas aquelas categorias de unidade de conservação. Você tem parque, você tem APA, Área de Proteção Ambiental, RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural, você tem reserva biológica, reserva ecológica, RESEX, reserva extrativista, por aí vai. Tá? As unidades de conservação que existem no Brasil, e o SNUC regula o que pode ser feito em cada uma delas, como que tem que ser feito, fala sobre os planos de manejo, enfim. Tá? Toda uma legislação que envolve as áreas protegidas. No ano de 2007, o IBAMA foi desmembrado, tá? Em dois. Ficou uma parte o IBAMA e outra parte virou ICMBio, Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. Chico Mendes, um ambientalista talvez o mais famoso do Brasil, grande defensor das reservas extrativistas lá no Acre, lá no Amazonas, tá? Foi assassinado, né, como todo ambientalista brasileiro que se preze, ele tinha uma atuação política muito forte, e isso mexia com alguns interesses, né, de pessoas poderosas, especialmente fazendeiros, grileiros, e aí ele acabou sendo assassinado em Chapuri. Tá? Bom, o Instituto leva o nome dele, Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. O ICMBio ficou responsável pela parte de unidade de conservação, aquela que o SNUC regula. Tá? Então, o ICMBio ficou responsável pela parte de unidade de conservação e o IBAMA ficou pela parte de fiscalização e licenciamento ambiental. Emitir as licenças que as indústrias, que os empreendimentos requerem, né, para o órgão público. Vou construir uma usina, precisa de licença ambiental. Quem fornece essa licença é o IBAMA. Tá? O ICMBio só se envolve com a parte de áreas protegidas, de unidades de conservação. Em 2012, a gente teve um novo Código Florestal Brasileiro sendo votado e aprovado no Congresso Brasileiro, muito criticado, tá? Muito criticado porque meio que dá uma anistia aos grandes desmatadores. Grandes fazendeiros que desmataram no passado e que deveriam ser punidos por isso, acabaram sendo anistiados, né? Tipo, faz vista grossa, deixa para lá. Então, o novo Código Florestal Brasileiro é um momento importante também para entender o contexto ambiental no cenário brasileiro. Beleza? E agora, gente, para encerrar, eu faço um desafio para vocês. Tá lá. Considerando que o consumismo está na base do problema ambiental, da problemática ambiental, eu vou lançar esse desafio para vocês. Calcule a pegada ecológica de vocês. Só botar ali, escanear ali o QR Code que está na tela. Isso vai direcionar vocês para uma página da WWF, e eu acho que depois você é redirecionado para outra página. Enfim, você vai calcular a sua pegada ecológica. O que é a pegada ecológica? Pegada ecológica, gente, é o seguinte: você vai responder uma série de perguntas sobre o seu consumo da sua casa, né? E no final, ele vai dizer para você quantos planetas Terra, em termos de recursos naturais, seriam necessários se todos os 7 bilhões de habitantes do mundo consumissem igual a você. Tá? Se todo mundo tivesse o seu padrão de consumo, quanto de recurso a gente ia precisar? É muito interessante. Tá? Até esse cálculo é feito por país e a gente vê que a pegada ecológica dos Estados Unidos é de 6, 7 planetas. Os Estados Unidos são a nação que mais consome no mundo. Então, o consumo de um estadunidense médio é muito alto. Se todo mundo no planeta consumisse como o estadunidense consome, a gente precisaria de 6, 7 planetas em termos de recurso. Né? Mostra, então, que não é o excesso de pessoas, e sim o padrão de consumo. E aí, no final, ele dá dicas de como você pode melhorar o seu consumo, de como você pode ter um consumo um pouco mais sustentável.
E, por fim, lembre-se que a luta ambiental / social é sempre coletiva. Não se iludam com aqueles slogans. Faça a sua parte. Né? Se você lá fechar a água, fechar a torneira enquanto escova o dente, você está ajudando o meio ambiente? Tá, claro que tá. Mas essas mudanças comportamentais são necessárias, mas não são suficientes. Para a gente mudar o atual padrão de consumo, para a gente mudar a nossa noção de desenvolvimento, para a gente adotar políticas públicas verdadeiramente sustentáveis, a gente precisa agir coletivamente. E a ação coletiva é, obrigatoriamente, ação política. Então, se envolvam em movimentos ambientalistas, se envolvam em associações, em conselhos, tá? Em sindicatos, se envolvam em áreas que defendam politicamente os ideais ambientais. Tá? E é isso, gente. Por hoje é só. Dúvidas, comentários, acho que vocês já sabem, né? Deixa aqui nos comentários ou me procure nas redes sociais. E é isso. Valeu. Até a próxima.